RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar pela RDC TV, canais 24, 524, plataformas digitais, com o nosso Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E o programa hoje tem tecnologia, tem arquitetura, tem iluminação, tem arte, então é um espetáculo. Vou dizer para vocês quem serão os entrevistados. Serão o arquiteto Dallagnol Júnior, que daqui a pouco eu apresento, está aqui do meu ladinho, o artista visual Ricardo Giuliani e as arquitetas da Quadrilha Design e Arquitetura, a Gabriela e a Cláudia, e o designer Rafael Gausa, Tribo Design, Tribo com Y, já vai procurando aí nas redes. Muito bem, se vocês quiserem conversar conosco pelo Facebook, é só mandar recadinhos que eu leio para vocês ao vivo e vai passando na tela, é muito divertido. Boa tarde, senhor Dallagnol Júnior. Como vai? Bem, eu gostei do senhor. Não, senhor. Esse italiano aqui do meu lado não reconheci, né? Esse modelito todo, cheio de estilo. O Dallagnol é um arquiteto que antes que se começasse a falar sobre automação, ele já usava 1999. Esse cara fez um projeto enlouquecido e me mostrou, a gente publicou com automação, gente, era um negócio totalmente fora daquele momento que a gente estava vivendo. E hoje isso é super comum, não é, Dallagnol? Exatamente. A gente vai mostrar imagens depois de projetos de 2009 para cá, que também é bastante cedo, mas aí todo mundo já estava fazendo. Mas eu queria que tu me falasse um pouquinho rapidamente dessa tua história com a automação. Na verdade, eu sempre fui fã da tecnologia. Quando criança era fascinado pelos Jetsons. Uma vez até a Zero fez uma reportagem no Caderno de Economia, comigo na capa, inclusive, com um apartamento, fazendo a brincadeira, né, do futuro hoje, no caso, com a relação dos Jetsons, que era aquela coisa, uma previsão que se fazia no passado, como seria o futuro. Sim, a gente sempre imaginava o futuro, casa Jetsons, equipamentos, né? Nada disso, né, gente? O futuro é assim, que nem a gente está aqui agora. Pelo jeito vai continuar. Mas o engraçado é que se a gente olhar lá no passado, a gente vê hoje, eu me lembro quando eu vi o filme Minority Report, por exemplo, onde muitas coisas eram comandos touch e tal. Isso lá no passado, muito tempo atrás, acho que era 2003, 2002 esse filme. Hoje em dia, tudo que está naquele filme é lugar comum. Então a gente vê que, de fato, pessoas visionárias no passado fizeram as coisas acontecerem. Em contrapartida, tem outras coisas. Eu me lembro na abertura dos Jogos Olímpicos de 84 em Los Angeles, que tinha um homem que voava com uma mochila voadora. Ele saltou do alto do estádio e foi parar no meio do campo. Eu imaginava, nossa, daqui a uns 10, 15 anos vai estar todo mundo se locomovendo de mochila voadora. Isso ainda não aconteceu. No carnaval a gente tem alguns exemplos, né? Já viu. Bem ousados de uso da tecnologia. Exato, mas não daquela coisa comum. Não no dia a dia, né? No dia a dia, como se imaginava que fosse. É um robozinho, a gente gostaria, mas não temos isso, né? Mas a gente vai ver que a tecnologia está avançando de uma forma muito grande, a inteligência artificial é uma realidade latente. Né, coisas que a gente se assusta hoje em dia. Eu posso citar um exemplo rápido, né? Esses dias eu marquei um encontro com um cliente, um encontro que estava marcado para as 14 horas. Eu telefonei para o cliente para colocarmos o compromisso para as 11 da manhã. E esse cliente era lá no Barra Shopping, num dos edifícios do Barra Shopping. Para o meu susto, enfim, veja, isso não é uma atividade corriqueira, uma atividade diária que eu faço todos os dias. Era uma ida esporádica aquele cliente. Certo. Terminei a ligação, já apareceu na tela do meu celular o tempo, a distância, o tempo que eu ia ser necessário para eu chegar até o Barra Shopping. Bárbara. Ou seja, ele já linkou aquele número de telefone fixo com a conversa que eu estava tendo, e na conversa que eu estava tendo, de repente, algum dos algoritmos, como agora ou em seguida eu estou chegando, ele captou e já me deu a mensagem na tela do celular. Mas vamos ver o teu trabalho, que o pessoal deve estar curioso, né? O que esse cara está inventando aí nos projetos de arquitetura? É que, na realidade, a inteligência artificial e a inteligência dentro das edificações, ela
resultou nisso que eu estou comentando hoje, né? A gente vai ver como isso chegou até aqui. Olha então, só, no o passado, que nós estamos vendo? No passado, lá em 1999 e 2000, a gente tinha um equipamento feito esse, que hoje é uma peça de museu num showroom. É um comando universal. A gente não tinha na época ainda o iPhone, os smartphones, no caso, os tablets, enfim. E aí, então, a gente tinha esse sistema que era tudo via cabo, né, e que Sim. comandavam os espaços, iluminação, cortinas. Ligava a banheira, era um negócio. Exato. Primeira vez que eu ouvi falar nisso, eu fiquei muito chocada, encantada. Isso, tu vê, isso a gente fez na Casa Cor, tu está citando uma situação que a gente fez na Casa Cor em 2004, no apartamento inteligente, lá no Pão dos Pobres. E isso então e já era um 5 anos contraste, depois. né, Dallagnol? O prédio, a história com a automação, a tecnologia, né? O diálogo presente-passado e agora futuro, né? Exatamente, caso, Então, no passado era aquilo, a gente tinha que ter um elemento físico dentro do espaço, que era os keypads de parede, né, que poderiam comandar não só alguma coisa especificamente, como uma luz, mas uma cena. Então, isso já foi muito revolucionário, continua sendo até hoje, e essa é uma das grandes vantagens da automação, o fato de tu, com um único comando, né, no teu celular ou no teu tablet, ou um comando num meio físico, um elemento de parede, tu gerares uma cena toda, diversos elementos que entram em sincronia para uma atividade específica. Uma casa, por exemplo, que não possua uma automação, né? Aqui a gente já está vendo, né, uma das atividades, eu posso exemplificar com esse ambiente, que é a Casa Cor 2009, o Aqua Theater, onde para ver televisão, por exemplo, assistir cinema, diversas, com um único toque, num controle remoto que ainda era aquele anterior, como mostramos antes. Certo, que era aquele universal. Toda a cena se montava. Antes, se eu não tinha uma automação numa casa, eu tinha que pegar um controle remoto para fechar as cortinas ou fechar mecanicamente as cortinas. Eu ir até os interruptores apagar as luzes, eu ligar equipamento por equipamento, o projetor, a tela, o DVD, enfim, dimerizar as luzes a menor, ligar o ar-condicionado, né? Com automação, com um único toque, toda essa cena, esse cenário se monta. O ar-condicionado já liga na temperatura que eu pré-determinei, as cortinas baixam, né? A luz se bota naquela luz apropriada para aquele ambiente, todos os equipamentos eletroeletrônicos ligam para aquela atividade específica. O meu único trabalho é escolher o filme, vamos dizer, que eu vou assistir. Certo. A gente está falando do que os arquitetos chamam de cenários, é isso? Isso é um cenário pré-definido. Cria um cenário pré-definido, aí com um toque, o equipamento já entende que aquilo tudo tem que estar operando naquele momento. Todos esses circuitos, esses elementos entram em atividade no mesmo instante para criar o cenário ideal para aquela atividade naquele momento. Certo. Depois, adiante, a gente vê outras imagens ainda, se o pessoal puder ir passando. Podemos mudar a foto para a seguinte, exatamente. Isso já é Casa Cor 2010, onde a gente tem um elemento mecanizado que entra pode passar para a próxima foto, que entra em sincronia. Estamos falando do bar também, né? E aqui nós estamos falando desse elemento, é o flap motorizado de teto, um elemento no teto que esconde a televisão. Na foto anterior ele estava recolhido para dentro do forro e lá em cima, né? E nessa imagem de agora ele já está baixado. Então, mas eu tenho na memória, desculpa te interromper, um bar que subia e descia. Sim. É nesse mesmo ambiente? Isso é 6 anos antes desse ambiente. Olha, viu só, o cara é muito 6 anos antes. E na verdade aquele ambiente ainda nós tínhamos feito com acesso do bar subir ou descer, com acesso biométrico, que era o tataravô das biometrias. Era para um colecionador de bebidas, enfim, para deixar com um chaveamento o seu bar. Então, com acesso biométrico, ele fazia o bar emergir de dentro de um móvel, no caso. Certo. Podemos continuar mostrando mais imagens. Aqui é um ambiente que eu me lembro que tu deste muito destaque, foi no Casa e Companhia 2011, lá na Zona Sul, com um ambiente fantasma da ópera, onde a gente já vê agora a plataforma Apple em ação. Então não é mais um controle remoto universal dedicado, mas aqui um tablet. A gente vê ele ali em cima da bancada.
aonde... sim, ali no meio a gente está vendo um tablet. Exatamente. Já era modernérrimo isso. Então agora já a gente não precisava de um outro elemento. O meu próprio tablet, eu poderia incorporar para dentro dele todas as funções de eu comandar uma residência. Diferentemente de antes, que eu deveria ter um controle separado só para aquilo que ficava na minha casa, no meu espaço. Esse tablet é o tablet que eu levo para o meu escritório, que eu levo para o meu final de semana, e é o mesmo que eu comando a minha casa. Ele não precisaria estar no mesmo local do comando, tu poderia comandar à distância. Poderia comandar à distância. Certo. Quando a gente fala em comandar à distância, lá em 2004, a gente fez tudo comandado ainda com uma placa modem de escada, e que era algo assim realmente... Então, aqui nesse ambiente, veja, a gente tem, com automação, a gente tem esse espaço que é um living tradicional. Com o uso da automação, esse living se transforma numa dance house, né? Como a gente pode ver na próxima imagem. Sim. A mesa de centro vira uma pista de dança, as cortinas se abrem, isso, olha só, com luzes estroboscópicas, emergem de dentro do móvel moving heads, baixam com flaps motorizados do teto, canhões de raio laser, enfim. Viram que ele decora, ele sabe tudo, né? Eu lembro que tu ficava nos ambientes contando isso para pessoas, as pessoas ficavam atônitas, né? Quando era no caso de uma mostra que era de companhia, de uma casa-cor, tu explicava tudo, assim, era muito legal. É muito legal, tu contando agora de novo. É bom para a gente rememorar. Estava comentando, enfim, eu trouxe algumas imagens para o teu próprio público que te segue, que é um público que com certeza acompanha arquitetura, design, decoração, pode também rememorar em casa dos ambientes já visitados. Claro, muito legal. Assim fica mais interessante, eu acredito, a nossa entrevista. Obrigado. Vamos adiante. Aí, já agora em 2012... A partir de 2012, a gente começou a colocar, então, todos esses comandos, não só num tablet que era dedicado para isso, mas no próprio smartphone. Então, a gente vê agora tanto um tablet que ele está preso na parede, ele pode ser destacado da parede e ser usado remotamente no estofado, enfim. Sim, sim. E aí eu comando todos os circuitos que estão contemplados na automação através desse aplicativo no celular ou no tablet. Isso dentro de um sistema que é o sistema Savan, um sistema americano, enfim, e que permite que a gente coloque esses circuitos todos interagindo. Interessante, Leone, que aqui no Brasil a gente tem uma preocupação muito grande com assaltos, enfim. Se eu vou sair de férias, por exemplo, esse sistema ele pode gravar os últimos 15 dias de como eu me movimentei em casa. Certo. Digamos, às 7h03 eu acendi a luz do corredor. Essa luz eu apaguei às 7h45. E aí ele começa dia após dia a repetir aquela memória que ficou gravada para gerar uma ideia de movimento dentro de casa, ainda que a casa esteja fechada sem ninguém. E não é aquele horário sempre igual, todo dia na mesma hora liga e desliga. Ele vai repetir a rotina sequencialmente dos últimos 15 dias. Aqui a gente já tem um ambiente que eu me orgulho muito também, que tu deste, naquele anterior tu deste a capa do Casa e Companhia, neste tu também deste, Casa Cor 2013, o Black Box, onde novos elementos mecanizados também foram colocados. Essa era a tua capa, eu me lembro, só que a versão vertical. Sim, ele lembra de tudo, impressionante. E aí aqui então a gente tem tudo. Que obra é aquela ao fundo? Parece um Hilbert. Sérgio Lopes. Sérgio Lopes. Desculpa aí, Sérgio Lopes. Uhum. E aí então nós temos tudo comandado também pelo celular, pelo smartphone já nessa época. E temos uma situação a comentar, acho que na seleção de fotos, de repente ela acabou não entrando. Vamos adiante na próxima foto, vamos ver. Aqui nós tínhamos dentro do lavabo um mini projetor para aquela situação de eventualmente no home theater ou na sala de cinema tu estás assistindo um programa e alguém resolve no banheiro, não tem que pedir, não perder, para não pedir não sacrificar o resto dos... Sim, tipo, para um pouquinho, dá um stop que eu estou indo ao banheiro e já volto. Aí non-stop. É um non-stop. Dentro do banheiro... R. Júnior é non-stop. Tu continuavas acompanhando a situação toda do filme. Esse é um apartamento em Porto Alegre,
onde a gente vê na esquerda o ambiente todo, enfim, junto ao hall de entrada, e na direita já um pouco mais pormenorizado o keypad, que é um comando de parede, que é na verdade um interruptor, só que ele tem muito mais capacidade do que somente 3 teclas do que na caixa 4x2, e já nesse momento ele é iluminado para dar um status de ligado ou desligado, né? Antigamente os keypads não tinham essas luzes de LED. Então agora a gente já tem essa situação. Podemos ir adiante. Próxima foto. Aqui Conheço também esse apartamento. Conheces também, exato. Esse foi capa da Zero Hora no Dia Internacional da Mulher, apartamento de uma jornalista. Fernanda Pandolfi, pronto, já contei. Exato, da Fê Pandolfi, onde é um apartamento totalmente automatizado também. Aqui nesse ambiente, então, a gente vê toda a iluminação, umas cortinas, né? Já nesse ambiente, na foto tem anterior... Tem um na parede. Exato, ela lida com Super moda, enfim, uma pessoa que viaja bastante. E eu preciso contar uma coisa sobre esse apartamento. A gente mostrou o sofá, que era cor-de-rosa. Sim. E logo que, inclusive os colegas arquitetos que viram um ambiente com sofá cor-de-rosa, falaram, Leone, o sofá cor-de-rosa... Aguardem, isso vai virar tendência. Bingo! Mas levou ainda algum tempo, até nessa questão tu estava da frente das tendências, a gente vê hoje modas, muito, enfim, a gente vê demais. O cor-de-rosa veio e ficou, talvez em outros tons e tudo, mas em todo caso. E nesse apartamento tinha também automação. Tem, aliás. Tem automação. E, inclusive, nesse apartamento a gente colocou um outro sistema que está no vídeo agora, que são as fechaduras com acesso biométrico. Essas fechaduras eu posso acessá-las pela minha digital, mas se, por exemplo, está chegando uma visita que vai ser o meu hóspede, eu mesmo do meu trabalho, através do aplicativo no celular, eu libero a abertura da porta para o visitante entrar. Então, aqui nós temos 2 modelos diferentes de fechaduras, né, onde a gente pode estar adequando aos projetos. Ainda no uso da automação, o uso bem largo da automação, essa capela... Um ambiente religioso. Um ambiente religioso. Eu fiz na minha capela, no meu sítio, uma capela totalmente nos moldes do passado, e fiz na Casa Cor 2015 uma capela totalmente futurista. É uma capela onde as imagens de dentro do espaço pudessem, com o uso da automação, se adequar à religião do usuário naquele determinado momento. Sim, era uma capela eclética. Ecumênica, desculpa. Exato. Então aqui a gente vê nas imagens um keypad, que é o keypad que se usa hoje na atualidade. Não só um status de verde quando está sendo usado ou quando está ligado aquele circuito, e azul quando está apagado, mas com o nome do ambiente na tecla. Certo, para então, facilitar, ajuda muito. Enlouquecida tentando lembrar como é que é o... Exato, porque antes nos apartamentos com automação nós sempre tínhamos que colocar alguns pulsadores, teclas, como se fosse tecla liga e desliga, semelhante a um interruptor, para o uso doméstico, vamos dizer, dos funcionários da casa. Sim. Porque é muito, às vezes até uma diarista, uma semana é outra semana é outra, dar um curso de uso de automação é um tanto complicado. Agora, com esse tipo de tecla, já está escrito ali o que cada tecla liga. Então, isso facilita sobremaneira dentro de casa. Todo mundo pode usar, não se sentiu analfabeto. Exato, e não só os donos da casa, como pais, filhos, enfim. Com certeza. Então, facilita bastante. Olha, a gente poderia conversar e mostrar muito mais o seu trabalho, porque é uma coisa muito interessante, até pelo fato de tu fazeres antes das coisas se disseminarem, né? Isso é muito legal. A gente está chegando ao final do nosso bloco, a gente quer dar os teus contatos, vamos ver agora aí na tela, e eu não sei se queres acrescentar mais alguma coisa à nossa conversa. Querida, olha, quero só dizer que, na verdade, o futuro ainda está chegando com os comandos Voice. Ou seja, tudo isso que nós vimos agora a gente vai poder fazer em comando Voice. Então tem aí o Alexa, assim, tipo a Siri do smartphone, do iPhone especificamente, a gente vai poder ter dentro de casa. Ainda não está disponível no Brasil, sempre comprando fora, mas já em seguidinha vai estar disponível no Brasil, né? Todos os comandos que eu fazia
muito semelhante a Siri. Eu vou dizer, ligar luzes da sala, por exemplo. Sim. Ou tocar no Spotify a minha música, a minha playlist, ou tal música, ou tal banda. É uma interação total, ou acessar no Wikipedia alguma coisa, né? Nos Estados Unidos pode até fazer compra no supermercado com uma lista já pré-definida. Certo. Então, isso já está chegando vai chegar aqui. ao escritório. Aguardem, que a gente vai falar aqui, comentar, e ele vai usar nos projetos, a gente vai mostrar tudinho. Muito obrigada, querida, pela tua presença aqui. Prazer enorme. Voltaremos a falar contigo. Muitas vezes, tenho certeza. É só o começo. Depois do intervalo, a gente vai falar com o artista visual Ricardo Giuliani, que está expondo no Margs. Até já. Cá estou com um gaúcho de Quaraí, Ricardo Giuliani, que está expondo no Margs, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, uma exposição com este nome. Isso. Explique primeiro, boa tarde, prazer falar contigo. Explica primeiro este nome. Certo. Primeiro, prazeraço estar aqui com vocês. Né? Obrigada. O fato de ser de Quaraí não é para chegar dando carteiraço, mas é uma condição da vida e a fronteira nos... Eu sou de São Borja. Tu é de São Borja, né? Então tu sabe do que eu estou falando. A fronteira, a campanha, ela nos coloca uma condição de existência... É verdade. Que é muito particular. É verdade. Né? O gaúcho, ele é diferente do rio-grandense. O rio-grandense é outra coisa. O gaúcho é aquele que vive na pampa. Certo. Tem uma condição muito particular que é estabelecida por um modo com que a economia se realiza, né? E pelo atraso com que nós chegamos no Brasil. O Brasil já era Brasil há 300 anos e nós não éramos Brasil ainda. Mas aquele povo já existia por lá. Sim. Então, um gaúcho, na verdade, ele opera a partir do artigo indefinido 1. Porque o gaúcho, ele pode ser o gaúcho folclórico, ele pode ser o gaúcho histórico e ele pode ser o narrador um gaúcho. E nós vivemos numa quadra onde nós perdemos um pouco a atenção sobre as coisas reais e importantes e substantivas. Onde o folclore substituiu a história. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos esse hábito, esta grandiloquência autorreferente, que faz com que o folclore substitua a história. E nós não conseguimos nos compreender. Tu que é de São Borja, sabe que o argentino tem quase certeza que é inglês. O uruguaio tem absoluta convicção de que é latino-americano. E nós, gaúchos, não sabemos exatamente o que somos, por causa desse fenômeno de uma literatura maravilhosa que conseguiu estabelecer uma certa saga nacional e nós acabamos nos relacionando com o folclore, com o místico, com a crença. E um gaúcho se propõe a fazer esta discussão. Certo. Onde há o gaúcho histórico e onde há o gaúcho folclórico. E a gente tem imagens, vamos passando então, para a gente conhecer este tal de gaúcho. O tal de gaúcho. Olha. Este é Ciro Martins, né? É um grafite sobre papel, meu conterrâneo de Quaraí, psicanalista. Sim, conhecidésimo. É o primeiro dentre nós que começou a escrever sobre o gaúcho verdadeiro, que é o gaúcho a pé. Não é aquele gaúcho o monarca da pampa. Não é o centauro dos pampas, mas é o gaúcho a pé, numa trilogia, não é? São 3 obras importantíssimas que ele começa a escrever em 37, falando sobre esse gaúcho que enche os arrabaldes das cidades. Certo. Que às vezes vão brincar de casinha no Parque da Harmonia para comemorar a Revolução Farroupilha e que não nos faz compreender como Porto Alegre tem um título de muito leal e valerosa, oferecida pelo imperador, por uma razão muito simples. Os farroupilhas jamais entraram em Porto Alegre. E nós comemoramos o fato Farroupilha em Porto Alegre. Veja só. Então, essas questões, elas são relevantes do ponto de vista identitário, né? Então, a exposição, a ideia da construção de um gaúcho é desfolclorizar aquilo que somos. Porque o folclore, ele é muito importante. Ele é absolutamente relevante na construção identitária, desde que eu tenha consciência rigorosa de que eu estou falando de folclore. O mítico, para se transformar em místico, basta um S. Só que o mítico
ele opera psicanaliticamente a partir da realidade, da expressão do fato. A mitologia grega, ela mostra a civilização grega. O místico, ele mostra a crença, a fé. Sim. E nós não podemos construir o futuro, que agora há pouco tu estavas falando, à base de fé e de crença. Mas nós temos que perceber que é uma complexidade econômica que nos organiza, que produz um determinado tipo de gente e que é sobre este tipo real e concreto de gente que nós falamos. Então, um gaúcho é isso, é uma provocação. Certo, e o fato é que a gente tem uma exposição para ver imagens, vamos mostrar mais para a gente entender isso através das imagens. Essa obra tem 2 metros por 8, não é? Ela chama-se Boa Ventura 2, que é a cidade que o Ciro Martins criou, né? Então, ela tenta expressar num modo de street art, porque é grafitada sobre placas de plástico, mostrando um pouco este paradoxo, né, do gaúcho centauro no campo e o gaúcho perdido na cidade. Qual é o tamanho dessa obra? Essa tem 8 metros de largura por 2 de altura. Uau! Né? É enorme. Então, ela procura fazer esta narrativa. Né? E as técnicas que tu usas, porque agora está aparecendo uma outra Esta imagem. é a Boa Ventura 1. Isto é uma acrílica sobre tela que tem 10 metros de comprimento por 1,70 de altura. Estamos tratando com um muralista. Dizem que sim. Eu procuro ser só o Ricardo Giuliani de Paraí. Nós brincamos que essa é a nossa Guernucha. Né? Guernucha. E pelo tamanho dessas obras, tens outras, eu inclusive tenho aqui no estúdio uma, elas podem ser colocadas, obviamente, em qualquer lugar, mas pela dimensão é uma questão complexa, né? Ela é bem tem complicada. Tem que ser um lugar público, etc. Este é um essa aí gaúcho. Que tamanho tem, por exemplo? Essa é pequena, essa tem 28 centímetros por uns 20 e poucos, 18 por 18. Mais ou menos. Isso é lápis aquarelável, né? E este é a obra Um Gaúcho. É a partir daí que eu dou o título para a exposição. Deu nome à exposição, então é uma peça importante. Exatamente, porque este gauchinho vocês vão encontrar em Montevidéu, numa obra do Juan Manuel Blanes, que é um óleo sobre tela extraordinariamente lindo, que mostra esse gaúcho olhando para o seu passado. Certo. Né? Ele está indo, mas ao mesmo tempo ele volta ao passado, mas ele não perde a vista para o futuro. Né? Então, este lápis aquarelável foi o que me deu o insight de dizer, olha, é isso aqui mesmo, é um gaúcho. Cada trabalho tu faz uma técnica, uma coisa meio louca, um suporte diferente, uma técnica diferente. Pois é, eu faço. Tu vê agora esse gaúcho de Quaraí, não? Tu vê, o gaúcho de Quaraí intica, né? Intica e não tem medo de criticar. Ali esse é rinha. Uma rinha de galo? Uma rinha de galo, uma acrílica sobre tela. Esse quadro deve ter 1,70 por 1,40. Interessante. Né? 1,70 de largura por 1,40 de altura. Pequeno até, né? Não, mas tem muita coisa pequenininha. Sim. Por exemplo, na Casa Cor, que a gente está no espaço do arquiteto Daniel Vilges, no espaço ócio criativo, existem obras minhas de 10 centímetros por 10 centímetros, com backlight. Sexta-feira nós abrimos agora no Museu de Arte Contemporânea do Mato Grosso do Sul, né? Um museu extraordinário. Isso é um making-off e eu fazendo a obra. Oh, que legal. Né? Um museu extraordinário, e eu, selecionado por edital público, estou ocupando a sala principal. São obras de 6 metros por 1,40, com backlight, com iluminação. E elas vão desmontadas, são montadas local? Eu criei módulos, né, para que eu possa... Depois compõe. Exatamente. Essa imagem que apareceu, tu trabalhando, estava trabalhando no ateliê? Exatamente, estava fazendo, aquela obra eu estava fazendo a Boa Ventura 1, Sim. que é a acrílica sobre tela. Sim. E eu vou fazendo o que eu tenho vontade de fazer. Então, como eu não tenho problema com a crítica, eu tenho autoestima bem resolvida, não é? E adoro a crítica, né? Especialmente, esta é a Guernucha estendida com o José Francisco Alves, que é o curador da exposição agora. Certo. Então, nós tivemos que estender na rua para poder fazer a fotografia. Né? E ela vai para onde depois da exposição? Essa eu espero que alguém me compre, né? Gente. Espero que alguém me compre, porque o mundo da arte é o mundo dos abnegados. E o mundo do artista é o mundo do pedinte. É aquele que, para conseguir um sacrifício, um patrocínio,
ele tem que entregar de volta incentivos fiscais. Como eu não tolero isso, e eu tenho a alegria de ser um advogado, eu sou o meu próprio mecenas. Então, quem quiser nos ajudar, e muitos nos ajudaram, são muito bem-vindos. E todos eles estão no folder, né, com agradecimento muito sincero, porque o mundo da arte é isso. Ou nós nos dedicamos a ela e nos entregamos sem querer coisas em troca, a não ser a crítica, boa ou má, né? Nós vamos fazendo coisas. Tô vendo. E mostrando para as pessoas, não há nada definitivo na vida que não a cultura. Porque a cultura, como diz o Excremêncio é um personagem que eu criei, porque nós estamos lançando um livro também. Claro, tem que chama-se ter Um Gaúcho. todas as formas de O Excremêncio criação. diz assim, a cultura é mais ou menos como a cicatriz. Ela risca para a eternidade. Olha. Então, nós nos dedicamos a isso e... E eu sempre digo aqui, esse programa tem o nome de arquitetura e design, mas a gente trata de arte, trata das questões autorais todas, que uma obra autoral, seja ela uma peça de design dos anos 40, que foi feita, sei lá, pelo Sérgio Rodrigues, que foi o nosso ícone do design brasileiro, ou uma obra do Iberê Camargo, ou uma obra do Giuliani, são criações que ficam para a vida, para a herança da família, para a história da família, né? A nossa tristeza é que a família vai ficar feliz depois que eu morrer. Porque o mercado consumidor de arte... O mercado pode consumir antes. Não, nós precisamos trabalhar isso. Nós temos que educar as pessoas para criar um mercado consumidor de cultura. Né? Estamos tentando. Claro, o mundo da arquitetura é absolutamente decisivo nisso. Com certeza. Né? Na medida em que a expressão estética, ela traz consigo toda uma carga de construção civilizatória. Né? Então, este mundo, eu sempre brinco, o mundo do direito e o mundo da arquitetura são muito parecidos, porque nós organizamos a sociedade a partir de normativas que são diferentes, mas são normativas. A escala na arquitetura admite ou exclui. E o direito admite ou exclui por violência. Olha só a analogia. São muito parecidos isso. Interessante. E a gente quer reforçar a questão de que na Casa Cor, em um ambiente, existem obras do Giuliani, são obras de tamanho pequeno, retroiluminadas, que isso é muito interessante. Então, obras pequenas com iluminação, né? Tem desenhos meus também, tem desenhos pequenos também. Tudo. A Casa Cor também tem uma galeria de arte, uma casa aberta, não precisa pagar ingresso. Vamos olhar, vamos percorrer, vamos conhecer. Vou mostrar agora para a câmera aqui uma monotipia que ele acabou de me trazer, que eu fiquei encantada com o trabalho. Sim. Ele é dessa leva da exposição que vai abrir na terça-feira que vem. Isso. A ideia da monotipia é fazer com que a pessoa se sinta única. Essa que eu estou te dando, só existe essa. Ela está numerada, né, assinada por mim, né, e cada jornalista recebeu uma obra de arte, para que o artista não seja exposto pelo release. O artista é mais do que o release. Ele é a obra que ele produz. Certo. Então, o pessoal que está trabalhando, a Babilônica, que produz o meu trabalho, né? O José Francisco, que faz a curadoria, o Santolim, que faz a fotografia. As fotos. Nós conversamos dizendo, vem cá, só um pouquinho. Eu tenho que tratá-los como uma única pessoa, singular. Assim como eu quero ser tratado como um artista singular. Um gaúcho. Exatamente. Vamos colocar no vídeo o serviço da exposição, que abre na terça-feira que vem, dia 21, lá no Margues. Isso. Exposição Um Gaúcho, nas galerias Iberê Camargo e Oscar Boeira do Margues. Claro, não podia ser só numa, vai ser em duas. Esse homem trabalha enlouquecidamente. Tem escultura. Tem escultura, tem obra bidimensional, tridimensional, um espetáculo. Muito obrigada, adorei conversar contigo, Gaúcho de Quaraí, artista, advogado, muito legal. Nós vamos ao intervalo comercial e a gente volta com as arquitetas da Quadrilha. Já voltamos. Eu estou aqui com duas arquitetas da Quadrilha Arquitetura e Design, que é uma quadrilha formada por 5, não é? Essa é a Cláudia e a Gabriela. Vocês podem dizer seus nomes completos e contar quais são as outras todas. Eu sou a Cláudia Barbosa,
E eu sou a Gabriela Motim. E na quadrilha nós somos, na verdade, em 5 sócias, né? Então, nós temos, eu, a Gabriela e a Verônica, nós atendemos a área comercial e corporativa e varejo, né? E a Ronise e a Graziella fazem a parte de arquitetura residencial, interiores. Certo. E foi a arquitetura residencial, enfim, o trabalho comercial de vocês que me chamou a atenção. E é disso que a gente vai focar, vai falar hoje, não é? Vocês poderiam dizer se tem alguma característica do trabalho, quando a gente fala de arquitetura ou de trabalho de interiores, de espaços comerciais, a gente está falando de lojas, a gente está falando de farmácias. O que vocês fazem mais, meninas? A gente foca tanto na área do varejo, que a gente chama, né, que são todos os ambientes comerciais, lojas, farmácias, supermercados, todos, e a área corporativa, que é a que vende serviços. Então, a gente tem, né, toda a parte de clínicas, escritórios e até lojas que vendem serviços, né, onde a gente mescla esses dois tipos de ambientes, né? Certo. Tem algum tipo de trabalho que atraia mais vocês ou que dê para criar mais? Porque tem questão de tempo, né? Por exemplo, se é uma reforma, você tem que fazer uma reforma a jato. Mas no final da entrevista a gente vai mostrar um vídeo de um trabalho express que elas fizeram, né? Mas tem coisas que tem que ser muito rápidas, né? Outras vocês podem tomar mais um tempo. A gente tem falado bastante, assim, na parte, assim, principalmente de varejo, né? Que tem que ser, normalmente, obras rápidas, né? Então, a gente tem que se concentrar, ter todo um planejamento inicial, bem programado, né? Tem que fazer o projeto, tá tudo aprovado, mandar fazer toda a parte de marcenaria, ter todos os orçamentos pré-aprovados já com o cliente, né? Normalmente, a gente já estipula um orçamento prévio, né? Até onde a gente pode ir, né? E depois, na hora de execução, normalmente, a gente minimiza o tempo, porque para o varejo, né, eles não podem perder dias de venda. Tempo é dinheiro, então, né? Quanto menos a gente conseguir fechar uma loja, né, então a gente trabalha com esse gap de tempo. Sim, foi isso que me chamou a atenção no trabalho de vocês. A gente tem imagens, vamos mostrando enquanto a gente conversa, para ter uma ideia mais precisa da questão toda. Esse é um exemplar de uma loja, né, um ambiente de varejo. Essa daí foi uma loja em Curitiba, de uma rede que a gente atende bastante tempo já, que é a Bonneterie, são as lojas Bonneterie. E elas têm bastante esse foco, né, de procurar inovação, ambientes diferenciados, né? A gente propõe alguns desenhos de design ali para a própria fachada iluminada, que é uma tendência. E a obra é nessa organização, como a Gabriela comentou, né? Então, a gente faz todo o projeto, aprova tudo com o cliente, aprova os materiais, acerta todo o sistema, deixa tudo pronto. Quando começa a obra mesmo, a gente tenta otimizar o tempo ao seu máximo. E agora, né? eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. A gente olhou antes na loja anterior, tem uma loja de moda feminina, de malhas e tal, e tem uma cor na vitrine, como tem aqui dentro essa também. Essa é uma outra loja deles, que é uma replicação da mesma loja. Certo, mas a gente estava vendo a vitrine, aquela cor, né, e via lá dentro as roupas na mesma paleta de cores. Isso já é passado para vocês pesquisam, perguntam, a loja já tem essa... Na verdade, essa iniciativa, né? Depende muito do cliente. A gente faz uma loja que, na verdade, tem que poder abrigar todo o espaço da arquitetura, né? O interior do comercial, ele tem que abrigar todo tipo de coleção, né? Então, a gente faz a loja mais adequada para aquele mix de produtos que o cliente vende. No caso do varejo, a gente foca muito, né, no consumidor, no público-alvo, para fazer um ambiente agradável para esse consumidor. Certo. Que vai abrigar todo tipo de coleção que o cliente, que o lojista vai ter como tendência, né? Às vezes vai ser o laranja, outra vez uma gama de azuis, mas a loja tem que poder satisfazer todo essa possibilidade de mix, né? Sem deixar de ter uma personalidade forte, né? Certo, a gente pode ir mostrando outros trabalhos, enquanto eu pergunto para vocês, se essa questão da vitrine, por exemplo, vocês trocam as vitrines, vocês fazem uma manutenção, porque varejo tem que ter novidade, né? Tem coleções novas, tem estações novas. Agora a gente está vendo uma loja de roupa de criança. Estação, né? Principalmente, a gente faz, então, um projeto da vitrine para que a gente consiga ter várias possibilidades de cenário que o lojista vai poder usar, né? Então, a gente faz fundo de vitrine com possibilidade de usar gancho, botar banner. Nesse caso aí, ela tem esses varais ali que dá para botar um balanço. Então, a gente cria esse cenário bem vasto, né, amplo, para que o lojista possa usar, né, e mudar e fazer essa troca de vitrine conforme a coleção que está acontecendo. Certo. Né? Tanto no projeto anterior quanto nesse, tem uma certa estampa, uma certa imagem, assim. Eventualmente, isso sai de uma roupa
para o projeto ou não? Nesse caso aqui que a gente está vendo, era uma estampa que o lojista usava de uma forma bem escondidinha, sutil, que daí a gente começou a tirar partido quando a gente entrou para fazer os projetos da loja, porque a gente viu assim, o lojista tem que ter uma personalidade, né? E essa personalidade tem que ser forte no ambiente do comércio, né? Então, às vezes uma estampa vai dar essa personalidade, a cor um pouco diferenciada, a fachada. Então, esses vários elementos que compõem a identidade da marca, o DNA, a gente trabalha e tenta fortificar para que realmente o varejo não seja mais do mesmo, né? Não adianta todas as lojas serem parecidas, né? Sim. A gente dá sempre... Né? Gabi, a gente está vendo uma outra ali, que já tem tons completamente diferentes das anteriores. A Manoa foi essa daí há pouco tempo, foi ali no Bourbon Valley, tá, que inaugurou. Reinaugurou, na verdade, ela já tinha esse ponto, a gente fez todo um retrabalho de fachada, principalmente de exposição, né? A gente trouxe imagens para vitrine, né? Porque é uma coisa que as pessoas olham e têm vontade, né? De, eu quero ficar assim. Então, esse tipo de coisa, desejo, né? Exatamente. A gente tem que entendi. trazer para a vitrine, para quem está passando, não só olhar o produtinho exposto ali, né? Simplesmente ver como ele pode ser usado, se glamurosa, imaginar e querer entrar. Sim. Então, tipo assim, isso claro foi uma obra rápida que a gente realizou também. Claro que é uma loja feminina, porque essa coisa de glamour, quem precisa, né, se ver, as mulheres, né, essencial. Ser seduzidas pela imagem. Esse aí é um outro exemplar, né? É o One Spa. É uma rede que a gente atende. Esse seria lá do centro? Esse é o do Iguatemi. É do Iguatemi. Onde a gente fez toda uma conceituação de marca, né? A gente trabalhou todos os ambientes do spa. Até tem outras fotos desse mesmo spa. E a gente fez, né? A gente tem muita alegria nesse projeto, porque a gente fez todo o ambiente, já fez replicação, agora está iniciando com franquia, né? Já usei esse projeto. E ele tem uma coisa diferente, né? Porque a gente trabalha, principalmente eu trabalho muito com projeto de loja, né? E esse, na verdade, a gente não vende um produto, né? A gente vende o bem-estar das pessoas. Vende uma sensação, umas sensações. Então a gente consegue trabalhar com sentidos, essa coisa do aroma, da música. E aí vocês começam por onde um projeto desse tipo? Porque é mais ou menos um projeto, mal comparando, um projeto residencial. Tu vende para as pessoas conforto, vende convívio com a família de uma forma prazerosa, enfim, o armazenamento de suas coisas. Você começa num projeto desse tipo pela paleta de cores, pela combinação dos materiais. Como é que vem um projeto assim que tu tem que passar, né? Tem que passar uma sensação. A gente faz como a Gabi está falando, a gente faz essa parte de conceituação, né? Qual é o foco principal para aquele tipo de loja, né? Aquele ambiente de consumo ou até de venda de serviços, né? Então, é uma empresa de advocacia que quer vender solidez, ou é uma empresa, no caso do spa, quer mostrar esse bem-estar em todos os ambientes. E a gente tenta trabalhar com esses conceitos, né? Em todos os espaços, nas cores, nos materiais, aplicando isso em tudo, né? De uma forma até de uma mensagem subliminar, né? Falando em mensagem, passou agora a mensagem do Francisco Alves, provavelmente sobre a entrevista anterior de arte. Eu estava olhando para as meninas aqui, não comentei. Obrigada por ter falado com a gente. Mas desculpa, vamos continuar. Não, é que a gente faz tipo essas paletas de cores, normalmente é de acordo com cada projeto. A gente já escolhe os materiais que a gente vai ser usado todo dentro dessa gama de cores, né? Tipo, a madeira, a gente vai usar um tom médio, né? O logo tem o rosa, então vamos contrapor que tons. Sim. Então, a gente pega tudo a identidade que o cliente já tem e com isso a gente tenta compor como vai ser o ambiente. Olha, a gente viu antes era um spa, agora é provavelmente uma clínica, tratamento de dor. Isso. Então, vocês têm que passar um bem-estar à pessoa até se distrair daquele problema, daquela sensação ruim, né? Esse projeto a gente trabalhou bastante, ele é uma clínica de acupuntura, né? Sim. Então, tipo, quebrar aquele estigma, né? De ter acupuntura, que às vezes a pessoa tem um pouco de medo da agulha, né? Então, a gente fez um espaço bem humanizado, com bastantes elementos naturais, ele tem umas pedras, uns bambus. E que cores... Meninas, tem a cor da madeira? A madeira média. Aquilo é um verde, é um cinza. É um cinza. Cinza meio esverdeado. Na foto ele pela também... foto, né? Acho que é a incidência da luz natural. Daí o piso é amadeirado, né?
um porcelanato, que daí é uma fácil de limpeza, como é uma clínica também, ele tem que atender essas questões da Anvisa, né? Ah, sim, claro. E tem, realmente, e tem, vocês fizeram um link com a questão até da cultura japonesa, de onde veio, a gente percebe, né? É um oriental, um oriental contemporâneo. Um oriental contemporâneo. Certo. É bem assim, né? Isso. Tá, a gente vai ver outra imagem agora de um projeto bem diferente de uma loja e tem aquela questão que eu falava no começo, que vocês colocam uma estampa, não é só a cor, né? Sempre tem uma imagem. Isso que a gente força bastante, né? Que a loja, o ambiente tenha a sua identidade e mostre a sua personalidade um pouco, né? Porque às vezes o lojista, eu vou ser bege, branquinho, clarinho. Mas por que tu não ser alguma coisa de verdade, né? Então, assume, né, uma cor que é tua, mostra que tu é diferente do outro, porque tu é o vermelho, tu é o amarelo, tu tem a estampa de letrinha, qualquer coisa, mas que realmente tu marque visualmente um pouco mais teu espaço comercial, né? Certo. Eu não sei o que vocês acham, mas me parece que isso vale também para projeto residencial. Para a pessoa mostrar a sua personalidade, não é todo mundo que tem a personalidade neutra, né? Às vezes a pessoa tem medo de ousar ou de cansar, de projeto ficar, não durar, mas nem que seja nos acessórios, e uma estampa, uma cor, né? A gente tem dito direto assim, para os clientes exatamente. A gente usa uma base neutra, que a gente chama, né? Tipo assim, as paredes não quer usar em todas, mas então a gente usa uma base clarinha, um cinzinho, um begezinho, mas nos acessórios tem que usar, né? Porque é isso que vai te dar a tua cara no ambiente. Exatamente. Né? E vocês, voltando ao começo da nossa conversa, trabalham com pressa, né? Isso. A gente tem um vídeo, quando for possível a gente mostra sobre um trabalho que aquelas gurias fizeram meio express, né? Mostrando. Até a patchwork ali foi legal de falar. Que o que a gente trouxe para eles da estampa, porque eles tinham o nome já patchwork, mas eles não usavam, entende? Mas é uma referência lógica, óbvia, então, né? Pra gente foi, então rica a gente trouxe também. direto isso. Exato. Porque a gente trabalhou a estampa junto com eles, assim, desenvolveu essa estampa e agora ele é usado tanto dentro dos provadores, as cortinas são feitas com eles, a papelaria deles todas, eles usam, né? E a gente trouxe para a fachada. Vamos ver agora então o vídeo, vamos assistir o trabalho das meninas rapidinho. Né? Então, essa coisa de quebrar um pouco a mesmice, né? Ter um pouco de ousadia no espaço. E dá uma energia, né? Dá um diferencial. A pessoa que está fazendo compra, dificilmente ela vai fazer por um motivo triste. Não conheço ninguém que vai comprar um modelito para um velório. Para se presentear, né? Para se presentear alguém, está precisando de uma roupa e tal, né? Tu pode não estar com o cartão de crédito liberado, mas tu tem aquele momento de curtir a imagem ali. Aproveitar. E cor dá uma energia boa, né? E essa loja, assim, todas que a gente reforma, eles nos passam assim, um feedback super positivo, assim, pós-reforma, né? Porque só de dar esse up, assim... renova, o público volta, o pessoal vai comprar, mesmo, né, nessa situação que não tem todo mundo, não tá cheio de dinheiro, né, mas investe. A coisa não tá tão fácil, mas também o momento que a pessoa consegue fazer uma compra é um momento de prazer, né? Até a lojista que se tá sem muita verba, é isso que a gente tenta encaixar, entende? Tu pode fazer o que a gente chama de maquiagem de loja, né? Tu pode fazer uma coisa pontual que chame o teu cliente de volta, entende? O pessoal se passa todo dia pela frente da tua loja, não vê uma coisa diferente. Vira paisagem, como eu digo, né? Exatamente. Tu tem que pegar o cara pelo cangote, tu assim. tem que fazer alguma coisa que seja, que chame a atenção deles. É como um ambiente de mostra. E eu acho que até numa casa, assim, sempre que eu falo para arquiteto, até palestra sobre fotos e tal, por que alguém publica um projeto e não publica outro? O que te leva a querer chamar alguém aqui para conversar e não outra pessoa, né? É porque tem alguma coisa diferente, que te chamou a atenção. Mas, meninas, eu quero dar os contatos de vocês, porque muita gente pode estar querendo falar com vocês e tem as outras sócias que fazem áreas residenciais, né? Que provavelmente tem
essa pegada de rapidez de vocês. Uma quadrilha. Vocês contaminaram todo mundo, provavelmente, né? Ó, a gente está vendo lá na tela. A gente tem todas as... Na verdade, a gente está em todas, né? Tem todos os perfis, Tem todos os trabalhos. Facebook, YouTube, Ah, sim. Instagram, estamos aí. Certo, Nosso a gente está site, vendo blog. ali um telefone e um site. Mas vocês estão nas redes sociais também, tudo como quadrilha, né, meninas? Quadrilha. Quadrilha Arquitetura e Design, não tem erro. Vai achar essas meninas todas. Gente, nós vamos ao intervalo comercial e nós voltamos com o representante, o criativo da Tribo com Y Design. Até já. Tchau, meninas. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer. Nós já tivemos arquitetura com tecnologia, nós já tivemos arte, arquitetura comercial. Agora a gente vai falar de design. Eu estou aqui com Rafael Gauss, certo? Ele é da Tribo Design e ele faz luminárias e acessórios para luminárias, até dentro dessa pegada de faça você mesmo, né? Tu tens partes que as pessoas podem criar e montar. Ele vai participar da próxima Open Design, que foi adiada nesse sábado, estava chovendo. Mas eu queria que tu contasse pra gente como é que é esse trabalho de vocês. Tu faz a parte criativa, tem um monte de gente por trás e tudo. E como é que tu cria a partir de qual é o estímulo? Se tu vende em lojas, eu sei que tem um jeito de vender também diferente. Bom, a Tribo Design, né, a gente é uma empresa nova, faz 5 anos, né? E a proposta sempre foi trabalhar nesse estilo industrial, né? Então a gente gosta de trabalhar com metal, com aço, com madeira, todos esses materiais em sua forma natural, né? Certo. O arame, tu nota que é o arame ali, o aço, que é só o aço dobrado, que a madeira em seu estado natural, só com um tratamento estético, né? Agora, é uma tendência, né, dos materiais serem mostrados como eles são, né? Eventualmente com uma pintura, mas a gente perceber qual é a estrutura da peça, né? Sim. Eu sempre estou pesquisando tendências em iluminação, né? A gente participou agora da última feira de São Paulo, de iluminação, e veio mais forte ainda acessórios aramados, onde tu vê a lâmpada, né? E toda a estrutura da luminária. E me conta uma coisa, a lâmpada, tu falaste agora, também é um elemento criativo, né? Tu pode usar uma lâmpada ou outra e conforme a lâmpada que tu escolheres, ela interfere na estética da peça. Antigamente a gente tinha lâmpadinhas, né? Aquela tradicional e era isso, agora não, né? Não. A gente segue o princípio, né, que a iluminação muda totalmente o ambiente, né? Que nem falou antes agora da automação, tu mudando a luz, tu muda todo o ambiente, né? Há uns 2, 3 anos entrou no mercado as lâmpadas decorativas de filamento de carbono, que traz aquela pegada daquelas lâmpadas antigas de filamento, aquela temperatura de cor agradável, né? Sim. E nisso veio também essa história dos lustres, luminárias, mostrarem a lâmpada. Porque a lâmpada em si é também bonita, ela é uma obra de arte, né? Certo. E nós também comercializamos lá as lâmpadas, né? Vendem, pronto. Vendemos. São vários modelos diferentes. A gente pode mostrar imagens dos trabalhos deles, que aí a gente vai comparando até com o que está aqui, vai entendendo o teu processo, todos os elementos que tu usa. Tem muitas imagens lindas, olha que bonita. Essa é pendente? É um pendente, né? Todos os nossos modelos, né? A gente faz, esse pode ser usado como pendente único, a gente vende também como duplo, triplo. Ele é uma série, assim, de parede, pendente, para mesa. Como nós fabricamos, né? Vai muito arquiteto lá. Eu quero esse modelo com 2 metros de fio, com 3 pendentes juntos. Tu pode customizar. Ai, que bacana. Né? Certo. Podemos mudar a imagem, podemos ir mostrando outras pra gente. Essa é uma prima dessa que nós temos aqui no cenário. Na cor amarela. Adorei o telefone combinando com a luminária. A gente busca bem esse lado saudosista, retrô, assim, né? retrô. Tem uma pegada retrô. Porque a lâmpada também lá é diferente dessa que a gente está aqui. Essa lâmpada eu comentei, né? De filamento de carbono que dá um charme na peça. Exatamente. Vamos mudar a foto para ver mais trabalhos. Agora em branco. A mesma peça, na cor branca. Isso.
Muda a cor, muda tudo. Ah, essa foto eu amei. Como se chama aquele rapaz É um sentado pug. ali? É Ou Felícia. moça, não sei. Felícia? É a Felícia. Ai, que linda. Então é a E mesma peça. aquela é bicolor, aquela peça, tem mais de um material? É em cobre. A gente faz toda uma linha com tratamento cobre, né? Sim. Com proteção de verniz e demais, que está muito em alto cobre, né? Tá. Na última feira está muito alto cobre e voltou um pouco dourado também. Sim, os toques dourados Os já toques vem dourados vindo, aparecendo forte na na iluminação, decoração, né? E o é cobre interessante muito forte. porque na moda se vê prateado, mas na decoração se vê dourado, né? Isso, voltando como é bem... ponto de interesse, assim. Interessante essa aí, ela mistura madeira com Isso, metal. a borda em madeira e são os aros em metal. Tem uma coisa meio nipônica, assim, japonesa. Interessante, muito boa essa proposta, porque ela mostra e também tem o recurso da parte externa sempre bem importante, né? Sim. Essa lembra aquelas do início. Esse é um trio, né, em formatos diferentes, em cobre também. São peças maiores. Sim. Já imaginaste elas para usar juntas também, né? Isso. A gente vende bastante trio de luminárias, né? É bem interessante. Para colocar em cima de bancadas, em cima de bancada, certo, né? em cima de uma mesa retangular. A gente vende bastante trio. Então a gente desenvolveu essa linha para serem usadas. Essa peça é uma da coleção nova agora que tá bem interessante. Ela vai com suporte para te colocar uma planta ali. Pode ser também um temperinho na cozinha, temperinho. né? As lâmpadas são soltas, né? Então, tu pode colocar também mais lâmpadas ou pode botar elas em lugares diferentes. Se quiser botar uma planta e 4 lâmpadas, é possível colocar uma peça bem versátil, né? Muito interessante. No Salão do Móvel de Milão se viu propostas que lembram, né? Essa, justamente com uma hortinha agregada. Sim, sim. Né? Uma hortinha suspensa e tudo, lembra bastante. Felícia de novo entre nós. É a mesma luminária de antes, só que agora com 6 lâmpadas. Ah, como tu falavas, com 6. É. E são lâmpadas, algumas de tamanhos diferentes, por Formatos alguma razão, diferentes. assim, só para dar uma graça? Ou tem um efeito diferente também de iluminação? Como eu comentei, essa lâmpada ela dá um charme, né? Então, para dar porque a luminária é toda simétrica, para dar essa ruptura, assim, a gente botou lâmpadas em formatos diferentes. E com um cabo vermelho, para dar um contraste também. Esse cabo, ele é recoberto de tecido, né? Isso. A gente... Tu tem muitas cores, possibilidade de várias cores, tem em torno né? de 20 cores de cabo possíveis, né? Ótimo, ótimo. E essas, que bonitas essas. É um essas formato são de gota cobre. que a gente chama, também com acabamento cobre. Certo. Bonitas elas. Essa é um design bem fluido, né? Que a gente... E dá esse... tem um certo brilho, mas não é demais, né? Dá um toque, né? Parece que um toque mais, não sei, mais luxuoso, talvez, seja... Não sei se a palavra é essa. E esse aí é de madeira. De lâminas de madeira? De lâminas de madeira. A gente foi atrás de um fornecedor que produzisse essa lâmina. Tu desenhaste, ele executou, ele produziu as lâminas para tu encaixar. A montagem é sempre tu que faz? A montagem interna. Interna. A gente foi atrás da lâmina de madeira, né? Internamente a gente tem a maioria das luminárias com recorte laser. Então a gente faz o recorte, depois o acabamento em óleo, mineral e todo acabamento. Certo. E essa aí tem só pendente? Agora tem outra pendente interessante. Também, as duas são só pendentes também. Essas são chapas encaixadas na estrutura, tudo em lâmina bem fina de madeira também. Certo. Essa aí é mais complexa, né, a execução dela. É mais complexa. Ela gera uma luz bem agradável para baixo, né? Na borda dessa sombra e bem sutil a luz para cima. Porque a sombra também faz parte do teu desenho, né? Sim, o resultado da sombra acaba agregando um desenho para ti também, né? Que nem a fotografia, né? Fotografia é luz e sombra, né? Na luminária pretende um efeito visual bacana. É legal tu usar a sombra, luz e contraste, né? Certo. Olha que essa aqui diferente. Essa peça que a gente começou a trabalhar com aço agora, né? Então é bem interessante porque tem uma articulação que tu pode dobrar ela para baixo e a luz fica toda voltada para o teto, ou assim como ela tá, que a luz foca para baixo. Ficou uma peça bem versátil. Aquela rosquinha aquela ali, borboletinha ali, tu solta e tu vira ela fica para baixo, com a luz, fica tipo um cone, sim, com a luz para cima,
ou nessa posição tu gera a luz para baixo. Que interessante. É a proposta também de vários produtos, com o mesmo produto tu conseguir, de acordo com o ambiente, tu mudar. Isso também é uma tendência, né, Rafael? É uma tendência, né? Da pessoa poder interferir na peça e usar de uma maneira. A gente está vendo agora mais um uma peça modelo mais leve. Nu, que a gente chama, né? Lembra aquele proteção de mecânica antiga, era uma proteção para lâmpada. É verdade, né? ó. E esse é o modelo lúpulo que a gente chama, de madeira, chapas bem fininhas de madeira também, sobrepostas. E ela também tem essa questão da sombra, né? Muito boa. Também. Parece uma fruta também, né? Uma coisa interessante, assim. São umas escamas, sei lá, tô viajando nas tuas peças. Vamos ver se a gente tem mais imagens. Agora voltamos aqui para o estúdio para a gente mostrar de novo as peças. Esse outra peça aqui também, né? Aquela ideia do chapa de aço, né? Ele está mostrando a outra só um pouquinho. Agora está mostrando a branca. Vamos falar dela. Ela toda fabricada em chapa de aço. Como eu falei, são 9 cores e 20 cores disponíveis de cabo. Então, são inúmeras possibilidades de combinação do produto. Essa tu deixaste em aberto. Veio uma sem a lâmpada. Isso. Porque ela pode ter várias lâmpadas. Várias lâmpadas. O cabo vem enroladinho, vem quase 2 metros de cabo. Certo. A gente tem aqui um cartão que tem algumas possibilidades, vou mostrar para a câmera aqui, tem algumas possibilidades de acessórios, né? Que as pessoas podem, inclusive, adquirir os acessórios e fazer a montagem final das peças. Isso, bastante gente nos procura, né? Para comprar o cabo, comprar o soquete ou os acessórios pequenos que tu encontra em ferragem, ou é o acessório para segurar o soquete no teto. Então, muita gente nos procura para comprar esses pequenos acessórios para elas mesmas fazerem sua luminária, né? Certo. Acontece e tu chega a ensinar as pessoas a fazerem luminária? Lá a gente é muito... Não precisa, as pessoas já sabem. Não, sabe, mas quando há alguma dúvida, a gente explica lá como trabalhar com cabo de tecido, como fazer a ligação. A gente é bem aberto a compartilhar, né? Isso. Sim. Isso também é uma tendência, né, Rafael, de compartilhar conhecimento, porque cada um vai ter um resultado diferente do outro, né? Quem compartilha sempre aprende alguma coisa também, né? Também, né? Até com a dúvida do outro, com o interesse do outro. Claro, o teu interesse nos coloca também, se ela tem esse interesse, o que ela procura, né? Até como designer, eu sempre procuro buscar um pouco a mais do teu interesse, né? Para criar o meu produto. Sim, saber o que o público está querendo naquele momento, tá querendo, como é que vai usar. Né? E o uso mesmo de luminárias mudou, né? Porque hoje muita gente usa, por exemplo, na mesa de cabeceira, ao invés de uma luminária sobre a mesa, uma pendente. E aí te abre a oportunidade de fazer coisas com um objetivo diferente. Claro. Mudou muito em relação também ao tamanho das residências, né? Hoje, Sim. cada vez mais os apartamentos mais São menores, compactos, né? Sim. Luminárias que antes eram grandes e mais baixas, hoje continuam grandes, mas são mais junto ao teto, então tem que ser uma proposta diferente. O pé direito também diminuiu, é isso? Não, mas a área de circulação diminuiu. Então, tu não tem mais tanta área de circulação que possa botar um pendente muito baixo. Sim, porque a pessoa pode se bater. Fica desconfortável, né? Certo. Isso que tu comentou, a gente vende muito a pessoa colocar do teto direto em cima da mesa de cabeceira, que libera espaço na mesa de cabeceira e fica aquela luz indireta confortável. Né? Certo. É bem interessante isso. E a questão dos plafons também faz parte da tua linha? A gente tem uma linha de plafon também, seguindo essa tendência da luminária mais junto ao teto, né? Sim. É uma iluminação... por isso que eu me lembrei dos plafons, porque ela não ocupa quase espaço, né? Não ocupa quase espaço, é muito forte, vem direto, né? A linha de arandela também. Vamos explicar para as pessoas o que é plafon, o que é arandela, porque a gente fala como se todo mundo soubesse. Bom, por favor. O plafon é uma luminária que vai junto ao teto. Ou plafon de sobrepor, né? Que tu bota grudado ao teto. Ou de embutir, onde em gesso acartonado tu faz o recorte e embute. A arandela é quando tu prende essa luminária na parede. Sim.
Então, neste momento de espaços pequenos e questão da circulação, são uma solução bem coringa, São né? uma solução. Assim como os spots, né? Porque todos os luminares também poderiam ser spots, né? Aquele formato de Sim, spot. a gente bastante gente procura também os trilhos, né? Sim. Para colocar os spots, que é a mesma proposta que tu, com uma iluminação bem rente ao teto, tu consegue distribuir bem a luz. Certo. E tu faz também o trilho, entrega para a pessoa o trilho. Nós temos Se lá, quiser com a luminária ou sem. nós temos lá os trilhos com os spots cênicos, né? Aqueles que estão bem na moda, em preto, amarelo, branco, cobre, a cor que tu Ela que a pessoa quiser. Vamos dizer para as pessoas como é que tu vende, quem quiser te procurar, internet, loja física, a gente tem teus contatos, daqui a pouco eles vão aparecer aí na tela. A gente tem um showroom ali no bairro São João, né? Mas o nosso site é bem completo, é www.tribo.com.br. Tribo com Y. Tribo com Y. E tem todas as peças no site. Precisando alguma coisa customizado, só entrar em contato com a gente que a gente monta conforme tu precisar do teu projeto. Então, a gente está vendo na tela teus contatos. E na próxima feira Open Design tu vai participar, né? Vamos. Ia ser ontem a feira Pois é, exatamente. no Pátio Ivo Riso. E por causa do Vai tempo ser no próximo sábado, não se foi sabe? confirmado o próximo sábado. Tá, já. então sábado esse cara vai estar lá no Pátio Ivo Riso. Nós vamos encerrar agora, te agradecendo muito a participação neste programa. A gente volta amanhã com mais arquitetura, design, arte, vai ser uma loucura. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e até amanhã, terça-feira. Beijo! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.